Segunda Crônicas, versículo de número 20, capítulo de número 20, o versículo de número 17, o 16, e o 17, 18 e 20, até o 20. Diz assim: nessa peleja não tereis de pelejar para... Aí está. É que essa Bíblia tem a letra muito pequenininha, irmãos. É o 17. Para estar em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. O 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar aqui um pouco a respeito de Josafá. Josafá é um dos reis de Israel, que a Bíblia vai dizer que ele fez tudo conforme o seu pai Davi, ou seja, ele andou nos caminhos de seu pai Davi. Como nós sabemos, Davi, irmãos, ele ficou como referência para todos os outros reis. Aí, se você vai conhecer um pouco de a história de cada rei que se passou pela nação de Israel, a Bíblia vai sempre comparar com o rei Davi. Aqueles que fizeram o que era reto, a Bíblia vai dizer: e ele andou nos seus caminhos do seu pai Davi. Se ele não fez o que era reto, a Bíblia também vai dizer: e ele não fez como o seu pai Davi. Então, Davi se tornou uma referência. Josafá, irmãos,
ele fez uma grande transformação na nação de Israel, no seu reinado. Aos 35 anos, ele começou a reinar e reinou muitos anos em Jerusalém. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, é a respeito do capítulo de número 20 de 2 Crônicas. Os livros de Crônicas conta praticamente as histórias de todos os reinados de Jerusalém, da nação de Israel. E o capítulo de número 20 vai falar a respeito de uma batalha, irmãos, de duas nações que se levantam contra a nação de Israel. Irmãos, é os amonitas e os moabitas que vieram para pelejar contra Josafá. E não era pouquinha gente não, irmãos, era muito grande, muito grande. E Josafá, irmãos, ele estava fazendo a vontade de Deus, e de repente essas duas nações se levantam contra o povo de Israel. Essas nações aqui são nações que Deus não permitiu. Quando Israel estava peregrinando no exército, quando eles estavam vindo para a terra de Canaã, Deus não permitiu que eles passassem por lá para guerrear contra eles, contra os amonitas e os moabitas. Então eles cortaram o caminho dessas nações, para não ter uma guerra, um afrontamento com eles. Mas isso foi permissão de Deus. E quando Israel já está lá na terra, já foi dividido a terra, já está morando, já foram estabelecidos ali na terra prometida, aí eles se levantam contra a nação de Israel e eles vão para pelejar. Mas era numerosa, irmãos, era muita gente. Quando os mensageiros chegaram e trouxeram a notícia para Josafá, nós vamos ver que no capítulo de número 20, irmãos, o versículo de número 5, olha aí a sua Bíblia aí. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Então Josafá, olha só, então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Quando vieram trazer a notícia que esse povo estava vindo para lutar contra a nação de Israel, irmãos, Josafá, a Bíblia vai dizer que ele temeu, porque ele sabia que aquele povo tinha um exército muito numeroso, um povo de guerra. Ele se preocupou, ele ficou com medo, diz a Bíblia, mas ele fez uma coisa muito importante, meus amados irmãos. Olha, então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Ele não só ficou com medo e não fez nada, porque tem gente, né, irmãos, tem situações que nós ficamos com medo, nós ficamos apavorados e não fazemos nada. Aí o inimigo ele se prevalece sobre nós.
Você está vendo que o mundo está vindo contra a sua vida. Muitas das vezes a vida fica tudo bagunçada, a pessoa só fica com medo, mas não faz nada. Tem que ter um posicionamento, tem que fazer alguma coisa. Não adianta só ficar preocupado, não adianta só ficar com medo. Não, tem que ter um posicionamento. Josafá, ele ficou com medo, é lógico, né? Está vindo uma nação aí, duas nações numerosas, nações que viviam da guerra, e a nação de Israel pouparam eles, irmãos, né? De quando eles estavam vindo a caminho no deserto, não passou lá. A Bíblia diz que desviaram para não ter um confronto com eles, pouparam toda aquela nação, e agora eles se levantam contra Israel. Quantas das vezes, irmãos, o inimigo se levanta contra a nossa vida? São levantes. Será que é só eu que passo por isso, irmãos? Não, muita gente passa por levantes, né? Tem gente que está passando por um levante terrível. O inimigo se levantou contra a vida dele. Isso é normal, o inimigo se levantar. A nossa vida espiritual, irmãos, Deus nunca prometeu para nós que nós íamos viver num berço esplêndido, né? Tomando Coca-Cola, como dizem aí por aí um certo ditado, vendo a banda passar que as coisas vão acontecer. Não, a luta ela vem, irmão. O inimigo ele se levanta ferozmente contra a nossa vida. Isso, meus amados irmãos, nós já temos que ter consciência que vai acontecer, mas o mais importante que tem que acontecer na nossa vida é um posicionamento. Josafá, irmãos, ele temeu, ficou com medo, mas a Bíblia diz que ele teve um posicionamento. Ele buscou ao Senhor. O versículo de número 3: buscou ao Senhor. E outra coisa importante que ele fez: e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou, o versículo de número 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades que Judá vieram para buscarem ao Senhor. Viu, irmãos? Ele não ficou vendo no que ia dar. Tem gente que está vendo, irmãos, a situação que não está fácil, e não se levanta, não toma um posicionamento. Josafá, ele se levantou, né? Ele colocou toda a congregação para buscar o Senhor. Ele apregoou jejum, irmãos, sobre toda Judá. A Bíblia está dizendo. E ele pediu socorro. Tem hora que a gente tem, irmãos, que pedir socorro. Não adianta a gente tentar achar que nós vamos resolver por nós mesmos, com a força do nosso braço. Não. A Bíblia diz que Josafá, ele fez tudo isso e se colocou diante de Deus e pediu socorro. Olha aqui o versículo de número 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha só o que Josafá disse, o versículo de número 6: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o Deus dominador
sobre todos os reinos das gentes, e a tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Viu, irmãos, que coisa maravilhosa? Se posicionar. Ele sabia que estava vindo aí duas nações ferozmente para guerrear com ele, mas ele falou: não, a única coisa que eu tenho aqui é se jogar nos pés do Senhor. Ele sempre nos socorreu, Ele sempre esteve ao nosso lado, e não vai ser dessa vez que Ele vai nos abandonar. Não. Somente Ele pode nos socorrer, e Ele vai pedir socorro. Irmãos, a gente tem que bater na porta, irmãos. Olha só, quando nós estamos passando por levantes nas nossas vidas, nós temos que bater na porta certa. Tem gente que bate nas portas erradas na hora da luta, na hora da dificuldade, sabe? Na hora dos levantes. A luta, irmãos, aqui era muito mais espiritual do que nós imaginamos. A luta é espiritual. Então nós vamos pedir socorro para quem? Para quem que nós vamos pedir socorro? Para quem que você vai pedir socorro? Para Deus. Quando você pede socorro para Deus, você está batendo na porta certa, porque é Ele que pode nos ajudar. Você acha que o seu problema, o prefeito da cidade, o Dário Saad, se você for lá na prefeitura agora, né? Você acha que você vai conseguir? Às vezes você não vai conseguir nem falar com ele. Você vai ter que marcar lá um dia, né? Para agendar lá, e olha lá se vão dar ouvido a você. Mas se você se colocar na presença de Deus, porque a luta é espiritual, a guerra é espiritual. Não adianta, meus amados irmãos, nós agir com a força do nosso braço. Ele pediu socorro ele bateu na porta certa. Aí, meus amados irmãos, Deus começa a trabalhar. Deus começa a agir na causa que parece que é impossível aos olhos humanos. Deus já começa a gostar dessa situação. O povo se reúne para buscar a presença dEle. Não tem coisa que mais chama a atenção de Deus, irmãos, é quando o seu povo se reúne verdadeiramente para buscá-lo. Isso comove o coração de Deus. Buscar a presença de Deus, jejuar, irmãos, que coisa mais nobre que é você se abdicar, né, daquilo que você gosta, daquilo que muitas vezes o seu corpo necessita, mas você se abdica disso. Por quê? Porque você tem uma causa que você está colocando na mão de Deus, e você sabe, a igreja sabe, nós sabemos que só Ele pode nos socorrer. Aí quando nós agimos assim, tomamos um posicionamento, aí Deus começa a trabalhar no meio do seu povo, trabalhar conosco. Glória a Deus. Não tem como Deus não agir, irmãos. Não tem como Deus não operar. Quando nós entramos, meus amados irmãos, verdadeiramente por esse caminho. Aleluia. Aonde você tem buscado socorro? Qual é as portas que você tem batido, que você não tem ainda encontrado uma solução? Jesus está aqui no nosso meio, glória a Deus. Pode bater nessa porta aí, glória a Deus, que Ele está agindo nessa causa.
Irmãos, aí Deus começa a trabalhar no meio do seu povo. Olha só, o versículo de número 14. Olha só, o que vai acontecer quando nós começamos a ter um posicionamento. O versículo de número 14, ó. Aí já é o mover do Espírito de Deus. O mover do Espírito começa a mover no nosso meio. Versículo de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filhos de Beanias, filho de Jaiel, filho de Matanias, levitas dos filhos de Asaf. Olha só, e Jaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pelas ladeiras de Ziz, e achareis nos fins do vale. Oh, irmãos, versículo de número 17: nessa peleja não tereis de pelejar, aleluia. Estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá de Jerusalém, não temais. Nessa peleja vós não vai precisar pelejar, aleluia. Pode ficar tranquilo, que não vai precisar pegar em armas, você não vai precisar bater em ninguém, não, sabe por quê? Porque a luta é espiritual, e já tem alguém que está pelejando por vós, aleluia, Deus está na peleja já, pode ficar tranquilo, mas pastor, por que o senhor está dizendo que pode ficar tranquilo agora? Porque aqui está o segredo, irmãos, o segredo da vitória. Olha só, o versículo de, deixa eu ver aqui, ó, o que ele fez, Josafá? Então Josafá se prostrou, versículo 18, então Josafá se prostrou com rostos em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adoraram o Senhor, adoraram o Senhor, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecô, e saindo eles pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. E olha só, o versículo de número 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Aqui que eu quero parar, irmãos. Por que você não vai pelejar? Porque nós sabemos que já tem um que está pelejando. Mas o segredo da vitória, sabe qual que foi o segredo da vitória aqui para Josafá? Cantar muito alto. Alto! Cantar! Irmãos, o exército, irmãos, estava preparadinho para a batalha. Estava todo mundo armado, Rui, até os dentes. Mas Deus deu algo para Josafá e diz assim: ó,
Você não vai precisar colocar o exército para lutar, para guerrear, porque essa luta aí eu já venci para você. Pode ficar tranquilo, a única coisa que Deus quer é que você o adore, é que você exalte, é que você comece a cantar. Se você não está cantando ainda, chegou o momento de você cantar. Chega de chorar. É que Deus diz para nós nessa noite: chegou o momento agora é de cantar, é de exaltar, de adorar. Cante mais alto, adore ao Senhor. Irmãos, quando eu casei, no começo da minha jornada de casado, novinho, eu trabalhava com meu pai e nunca tive salário trabalhando com meu pai, até casar. Aí nós estávamos fazendo alguns trabalhos, algumas obras, e ele deixou uma obra para mim fazer. Ele falou: agora você é casado, agora você precisa sustentar sua família. Irmãos, eu fui trabalhar no fundo de uma casa e ali fazia divisão já para outra casa, e eu fiquei sozinho nessa obra, dando acabamento. Eu cantava o dia inteiro, irmãos, mas cantava, parecia uma cigarra. E eu já estava ficando com medo da mulher, que ela tinha os seus afazeres assim, perto ali da onde eu estava, já era outra vizinha. E eu já estava com medo. Eu falei: essa mulher qualquer hora ela vai vir aqui e vai falar para mim: para de cantar. E não é que um dia, irmãos, bem cedo, eu cantando, ela bateu no muro e me chamou. Eu falei: é hoje que ela manda eu parar de cantar. Mas não, irmãos, ela chegou em mim e falou: moço, pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada contra a sua cantoria, muito pelo contrário, eu só quero dizer para você, para que você não pare de cantar. Não pare de cantar, porque eu tenho ouvido as letras, né, do que você canta, e Deus tem falado comigo. Olha só, irmãos, uma pessoa não crente, que maravilha, irmãos. O louvor, irmãos, precisa sair da nossa boca. Aleluia. Glória a Deus. E eu gosto de cantar, irmãos, eu gosto de adorar a Deus. Esse foi o segredo da vitória daquele povo de Judá com Josafá. O exército estava prontinho, irmãos, para a batalha, né? Apostos ali, para que na hora que chegar ali o povo para guerrear. Mas Deus deu uma visão para Josafá e diz assim: ó, faz o seguinte, amanhã cedo você coloca, Josafá, os cantores na frente do exército. Olha só, irmãos, que coisa, irmãos. O que adiantaria hoje, irmãos, os cantores, né? Os cantores cantando na frente dos exércitos hoje dos Estados Unidos, da China, dependendo do que está cantando, não ia acontecer nada. Mas se estiver adorando o Senhor dos exércitos, se tiver, irmãos, adorando, enaltecendo a Deus, isso faz muito efeito. Não vai precisar usar uma bala, não vai precisar, meus amados irmãos, gastar nada de munição. A única coisa é louvar a Deus. E a Bíblia diz: ó, vocês vão cantar bem alto. Enquanto você estiver cantando, eu vou estar agindo, eu vou estar entrando com providência. Oh, glórias! Você já cantou hoje um louvor a Deus? Pastor, eu cantei aqui com a harpa, com a harpa cristã com o senhor aqui no início. Mas você tirou um tempinho para adorar a Deus hoje? Na sua casa, no seu trabalho?
para cantar pelo menos uma estrofe de um louvor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. A adoração, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, nós precisamos adorar a Deus. Irmãos, enquanto o exército está lá apostos, há ali os cantores, aquela tribo que só cantava, estava na frente. E você sabe o que eles cantavam? Eles cantavam assim, ó: a sua benignidade dura para sempre. Bem alto: a sua benignidade dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. Era isso que eles cantavam, era isso que eles entoavam. Enquanto eles estavam entoando, adorando desta forma, Deus estava visitando um acampamento lá dos moabitas, dos amonitas, e a Bíblia vai dizer que eles ouviram, irmãos. Para eles era uma nação gigantesca que estava vindo sobre eles, e houve uma confusão lá no meio do arraial deles, e eles mataram uns aos outros se foram matando, um aos outros, até que morreram todo mundo, enquanto estava louvando a Deus lá, o povo de Judá com Josafá. O efeito do louvor, irmãos, é tremendo, viu? Não para de cantar, não para de exaltar, não. O inimigo quer calar nós de não adorar. Você sabe por quê? Porque ele sabe que a vitória é certa, que o agir de Deus é certo. Se você começar a cantar no meio da luta, como que Deus vai agir na sua vida? Vieram mensageiros dizer para Josafá: ó, lá no acampamento só tem gente morta, não tem ninguém mais vivo. Aí eles foram lá ver, irmãos. A Bíblia vai dizer que havia corpos e mais corpos amontoados um em cima do outro, e eles saquearam os despojos dos mortos, tanto que eles não conseguiam carregar mais. Carregaram ouro, carregaram prata, carregaram alimento, e esse foi o agir de Deus. Sabe como? No louvor, na adoração. É difícil cantar na luta, irmãos, na dor, no levante. Pensou? As pessoas se levantando contra você, e você: aleluia, aleluia. As pessoas levantando falso contra a sua vida, e você adorando, você louvando. É fácil? Não é fácil, mas se faz necessário. Olha só como que estava Paulo e Silas. Oh, irmãos, como que estava Paulo e Silas? A Bíblia diz que eles não tinham feito nada demais, nada errado. A única coisa que eles tinham feito é pregar a palavra. Tem alguma coisa de errado nisso? Zero. Mas eles foram açoitados, bateram neles, jogaram eles ali como se estivessem já mortos. Não se contentando com isso, levaram eles presos, colocaram eles amarrados nos troncos. Fala, irmãos, é uma situação boa? Amarrado pés e mãos, preso, não é boa não. Chicoteados. Mas a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, todo machucado, dilacerado, mas eles ainda tinham fôlego. Tentaram calar a voz deles, tentaram parar eles, mas não para um homem de Deus, irmãos. Pode tirar tudo de nós,
mas não tira a nossa fé, não tira a nossa adoração. Pode tirar tudo de você, mas você continua crendo num Deus que te salvou. Aí um olha para o outro e diz assim: Paulo, vamos adorar a Deus aqui, vamos glorificar. A gente, né, irmãos, quando estamos vivendo uma situação difícil, o que mais nós quer é lamentar. É lamentar. E a gente não vê alguém para ele emprestar o ouvido dele para a gente começar a se lamentar, né? Mas não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Não é isso que Deus quer de nós. Paulo e Silas, naquela situação, um olhou para o outro, perto da meia-noite, e começou a louvar um hino ao Senhor. A Bíblia não mostra, não fala, não revela esse louvor, irmãos, que Paulo e Silas louvaram perto da meia-noite, mas deve ser um louvor tremendo, irmãos. Não é como muitos louvores de hoje, né, que começam a louvar, e às vezes é muito bem ensaiado, muito bem afinado, mas quando começa a louvar, não passa desse teto, não passa. Mas aquele louvor de Paulo e Silas, irmãos, eles começaram a louvar ao Senhor, e a Bíblia diz que começou a haver algo diferente ali naquela prisão. Não ficou, as paredes não pôde conter, o teto daquela prisão não pôde conter aquele louvor. Ele subiu, 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 até chegar lá no céu. Aleluias. Aí Deus começou a fazer um rebuliço ali na prisão. Começou a mover os cárceres, né? Começou a mover ali o alicerce do cárcere. Começou a haver um terremoto ali naquele lugar. Sabe o que é isso? É a adoração de um servo fiel, uma adoração de um verdadeiro crente em Deus, que não fica olhando para A, para B, para C, daqueles que estão falando dele. Não, não, a única coisa que ele quer é adorar, é glorificar, aleluia, mesmo nas dificuldades, mas ele quer adorar, ele quer exaltar. Tem um louvor da Chico Cavalhais, irmãos, que eu gosto muito, que fala sobre Davi. Pensa num adorador, irmão, por excelência, é Davi, aleluia. Irmão, nesse louvor da Chico Cavalhais fala: um verdadeiro adorador, ele já levanta bem cedo adorando a Deus, aleluia, ele já levanta exaltando a Deus, glória a Deus. Irmãos, o crente ele tem que viver alegre. Pastor, não é fácil, mas o crente foi chamado para viver de cabeça erguida, cantando, louvando, adorando. Você foi chamado para louvar, para adorar, mesmo em meia dificuldade. Deus quer que você exalte, que você adore, que você louve ao Senhor. Davi é um adorador por excelência. Ele levanta já adorando a Deus. Quando ele vence a batalha, a Bíblia diz que ele sai bailando, glória a Deus. É por isso que acontece algumas coisas, né, irmãos, no meio da igreja, né? Deus começa a trabalhar, toma a vida de uma pessoa, né? O pastor, os líderes, ele tem que ter um entendimento, ele tem que ter um dom, né? Para que ele saiba que é a manifestação do Espírito Santo e a pessoa está adorando a Deus,
está agradecendo a Deus. Davi, irmãos, não foi diferente. É o dom de discernimento que nós temos que ter, que muitas das vezes Deus começa a trabalhar no meio do povo, e eles começam a agir como Davi começou a agir. A Bíblia diz que depois da batalha vencida, ele começou a adorar, e ele bailava, glória a Deus, ele exaltava a Deus, e cantava ao Senhor pela vitória. Aleluia, glória a Deus. Pela vitória. É bom demais, irmãos, adorar a Deus. Você tem que se sentir alegre por mais uma vitória, por mais um ano que se passa. Fez aniversário? Ou vamos fazer uma festa? Ah, pode ser suco mesmo, que suco, não tem muita coisa, mas vamos comemorar, vamos exaltar esse Deus por mais um ano que se passou. Ainda mais, irmãos, que nós somos sobreviventes do Covid. Oh, só pelo fato de você ter passado por tudo isso, irmão, quantos que não suportaram essa doença terrível e já partiram, já não estão no nosso meio, mas eu e você somos vencedores, aleluia! Daqui 10, 20, 30 anos mais novos, né, vão poder dizer: eu sobrevivi, aleluia! A minha casa sobreviveu. Eu não tenho relato lá de casa, irmãos, de nós ter pegado Covid, irmãos, não, talvez pegou, né, não fez teste, mas, irmãos, só do fato de nós estar vivos, só do fato de você estar aqui, ter sobrevivido, né, 3 anos de pandemia, e você estar vivo, vamos glorificar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Deus, aleluia! Deus é bom demais, irmãos. Tem gente que não glorifica por nada. Eu fico pensando, irmãos, eu não ficaria numa igreja que não glorifica, Rui, hein, Bruno? Numa igreja que você não vê um glória a Deus, você não vê ninguém alegre, né? Não, nós somos de uma igreja, irmãos, que o povo é alegre, aleluia! O povo é feliz porque sabe da onde Deus tirou eles. Oh, glória! Sabe o que Miriam fez? Depois dela ver de tudo que Deus fez, abriu o mar, Deus agiu com mãos fortes lá no Egito, abriu o mar para eles passar. Quando eles acabaram de passar, os inimigos que estavam vindo, a Bíblia diz que Deus fechou as águas, e os seus inimigos foram todos consumidos pelas águas. Oh, irmãos, isso é motivo de alegrar ou não é? É motivo de se alegrar mesmo. Quando ela olha e vê que passou por tudo isso, a Bíblia vai dizer que ela pega um tamboril, irmãos. Irmãos, eu não sei que louvor que ela louvou, que ela entoou, mas ela começou a entoar a Deus, batendo um tamboril, aleluia! É motivo de se alegrar ou não é? É motivo de se alegrar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que até Jesus, perto de ser crucificado, ele ajuntou-se com os discípulos na última Santa Ceia. E a Bíblia diz que Jesus com os discípulos entoaram um louvor, aleluia. Pensa, irmãos, um louvor sendo entoado por Jesus Cristo e os discípulos. Irmãos, eu tenho um ponto de interrogação na minha mente. Quando eu chegar no céu, eu quero abraçar Jesus, glória a Deus.
E eu quero saber, Senhor, qual que foi aquele louvor que o Senhor entoou na última Santa Ceia com os discípulos. Eu quero saber o louvor, irmãos, aleluia! É que não dá tempo mais, senão eu ia cantar um louvor com a igreja, mas nós vamos ter muita oportunidade ainda. O ano só está começando e nós vamos adorar a Deus.